Olá, irmãos, boa noite. Nós estamos dando início à nossa reunião de domingo, culto da noite. Hoje é domingo, dia 7 do mês de junho. E nós vamos, então, começar com uma palavra de oração. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. E rogamos Tuas bênçãos sobre Tua palavra. Ó Senhor, que nós possamos valorizar aquilo que o Senhor tem nos deixado, que é a Tua palavra, para que por meio dela possamos conhecer melhor a Ti. Pedimos, ó Deus, esses favores, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês o texto de Neemias, começando no capítulo 7, versículo 73, mas a maior parte está no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 18. Abre aí sua Bíblia em Neemias, capítulo 7, versículo 33, capítulo 73, Neemias 7, versículo 73. Vamos ler até o versículo 18 do capítulo 8, e o tema da mensagem de hoje é Redescobrindo a Palavra de Deus. Neemias 7, 73 diz: Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Capítulo 8, versículo 1. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maasias. E à sua esquerda, Pedalias, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetaí, Rodias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram o livro na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Neemias era o governador, e Esdras o sacerdote e escribas, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes, gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que nada têm, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, porquanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, beber, e enviar porções e regozijar-se grandemente, porque tinham entendido a palavra que lhes fora explicada. No dia seguinte, juntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isso para atentarem às palavras da lei. Acharam escrito na lei que
que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as cidades e em Jerusalém, dizendo: saia ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um ao seu terraço e os seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativo fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Então, redescobrindo a palavra de Deus. Você já deve ter ouvido falar um termo que se tornou muito comum final dos anos 90, principalmente, que é analfabetismo bíblico. Essa expressão, cunhada há alguns anos, ela se refere àqueles que dizem ser seguidor de Cristo, mas nada sabem da sua palavra. É interessante que um artigo de uma revista evangélica, de mais ou menos de 1995, ela publicou um artigo sobre esse assunto e ela chegou à seguinte conclusão. O autor do artigo, ele menciona os resultados de um teste que ele fez em alunos do primeiro ano da faculdade, aquelas faculdades americanas que estão ligadas a igrejas, é muito comum isso. E as perguntas que foram feitas eram perguntas elementares, perguntas como: onde Jesus nasceu? Qual é o primeiro evangelho? Quem foi o primeiro casal da Bíblia? Ou cite uma das cartas do apóstolo Paulo. A nota média dos alunos foi de 10% de acerto. A menor nota, né? A nota média foi de 10%. Então, a maioria, a média foi que acertou 10%. Então, se tinham 20 perguntas, eles acertaram apenas 2. A maior nota foi 34%. Então, de 20 perguntas, a pessoa acertou 6, né? Então, se vê a qualidade. Esse resultado que foi observado, e se percebeu que não havia a dificuldade em entenderem a pergunta. Os alunos não eram alunos incapacitados intelectualmente ou coisa parecida. O que o resultado revelou é uma crise no ensino bíblico nos lares. A maioria que participou dessa pesquisa, eles apontavam que vinham de lares cristãos, estavam acostumados a ir à igreja. Não eram pessoas que nunca pisaram na igreja. Muitas delas eram, inclusive, alunos de escola dominical. Essa pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos, ela chama atenção porque os Estados Unidos é declarado um país cristão. Se nós projetarmos essa pesquisa para os estudantes, não apenas universitários, mas secundários e primários, mesmo dentro de muitas igrejas, talvez não vamos obter uma nota superior a esses 34% que a pesquisa se referiu. É chocante, é triste, mas é a realidade. Muitas pessoas cristãs não entendem o lugar e a importância da Bíblia em suas vidas no dia a dia. São espiritualmente ignorantes da provisão de Deus para elas nesse sentido. Talvez elas se perguntem como pode o conhecimento bíblico fazer diferença na minha vida. Na verdade, se fizermos outra pesquisa e perguntarmos aos que professam ser cristão qual é a relevância da Bíblia em sua vida, eu não ficaria surpreso se a alta porcentagem daqueles que responderem a essa pergunta fosse muito baixa. Porque a maioria não vê relevância
ou não vê importância da Bíblia em sua vida. Talvez alguns que respondessem que ela é de grande relevância diriam isso por peso de consciência, mas poucos, que mesmo aqueles que reconhecem a importância da Bíblia em sua vida, poucos desfrutam da palavra de Deus na sua vida diária. Como é que nós podemos reverter essa tendência? Como é que nós podemos mudar o que está acontecendo aqui em nossos dias? Como é que nós podemos fazer com que as pessoas crentes no Senhor Jesus Cristo possam perceber a importância da palavra de Deus na sua vida diária? Especialmente na tendência que nós vivemos de igreja fast gospel, né? Evangelho rápido, aquele evangelho de momento, mas sem compromisso algum com a palavra de Deus. Como eu digo sempre, o evangelho do algodão doce, que passa rápido. Como transformar essa negligência de uma vida toda em uma renovação espiritual? A verdadeira renovação espiritual só virá quando o indivíduo saírem do seu abandono religioso e de sua apatia para com Deus, arrependidos, quando buscarem com fé a pessoa de Deus e sua palavra. Isso envolve submissão e disposição à autoridade da palavra de Deus. Se as pessoas não tiverem essa consciência e se submeterem a ela, e não apenas à palavra de Deus, mas ter disposição em obedecer à palavra de Deus, nada vai mudar. O capítulo 8 de Neemias nos mostra como tudo pode ser mudado para aquela geração. A experiência do povo hebreu pode tornar parte também da nossa experiência. Primeiramente, o povo de Israel, naquela ocasião, eles precisaram passar por uma realidade que talvez muitos de nós não passamos ainda, ou talvez ninguém daqui da nossa geração tenha passado, que é ver a sua cidade destruída, o povo disperso e uma nova restauração da cidade. O povo estava sendo restaurado, a cidade estava sendo refeita. E nesse momento a palavra de Deus foi encontrada. Com o muro da cidade construído, já dados os primeiros passos para a consolidação da cidade, Deus ele interrompe a obra para que o povo pudesse ouvir a sua palavra. O povo não estava pronto para governar, porque eles não tinham base da palavra de Deus para esse governo. Se eles continuassem do jeito que eles eram antes, eles acabariam falhando, como falharam também no passado. Ali, na restauração e na reconstrução da cidade, no meio daquele povo, haviam pessoas inimigas do povo de Israel. Existiam traidores na cidade. A intriga é constante. Se você ler Neemias, você vai ver ali o Sanbalat, Tobias, conspiradores da causa de Deus. Então, havia necessidade de um fundamento sólido. Se eles pretendessem ter um futuro melhor, eles deveriam buscar a palavra de Deus. Precisariam uma renovação espiritual, que com isso, essa renovação espiritual estabeleceria a eles um sentido de comunidade, um sentido de koinonia. Em 1780, um estadista americano chamado Daniel Webster, ele ressaltou a importância de um fundamento sólido para estabelecer uma sociedade sólida. E ele disse o seguinte, abre aspas, não existe base sólida para uma civilização, exceto na palavra de Deus. Se vivermos segundo os princípios ensinados pela Bíblia, nossa geração prosperará. Fecha aspas. E realmente a Bíblia é um livro que traz ao homem a sua responsabilidade individual e sua dignidade própria, a sua igualdade para com o próximo, o conceito e a consciência de viver em comunidade. O que foi dito ali em 1780.
não se vive hoje nos Estados Unidos. Sabemos que não apenas os Estados Unidos de 2020, como o Brasil e todas as outras sociedades, essa verdade deixou de ser fato há muito tempo. A negligência da palavra de Deus, como ele diz aqui, se você quer ter uma civilização sólida, você deve solidificar essa civilização na palavra de Deus. Sem ela você não vai prosperar. Isso em 1780, quando o povo americano ainda era um povo que temia o Senhor. Hoje nós sabemos que não é essa a realidade e pagamos o fruto dessa negligência. Tanto os Estados Unidos como o Brasil, mesmo aqueles que professam Jesus Cristo como Salvador e Senhor em suas vidas, não têm vivido essa realidade. Na hora da decisão, na hora de tomar decisões, a palavra de Deus ela fica em segundo plano. Os israelitas aqui no tempo de Neemias deveriam estar bem com Deus se quisessem prosperar como nação. O despertamento sobre as coisas espirituais levou o povo a pedir que Esdras, que era o escriba, para que ele lesse a lei do Senhor. E esse interesse pelas coisas espirituais vem de três situações que, interligadas, levou o povo a reconhecer a importância da palavra de Deus, levou o povo a um reencontro com a palavra de Deus. Primeiro que o ministério de ensino persistente de Esdras, lá no capítulo 7, aqui mesmo, de Esdras, agora Esdras capítulo 7 é um livro anterior. Esdras vem antes de Neemias, no capítulo 7 de Esdras, no versículo 10, Esdras 7:10, diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então havia uma disposição do próprio Esdras em aprender, em estudar, em buscar a lei de Deus e ensinar essa palavra de Deus para o povo de Israel. Então, o ministério persistente de Esdras, junto com o exemplo de Neemias, agora Neemias capítulo 15, versículo 5, Neemias 1, não existe Neemias 15, Neemias 1, do versículo 5 ao versículo 11, quando Neemias se dá conta do que está acontecendo com o povo, ele diz assim, Neemias 1:5, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, pelos teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei entre os povos. Mas se vos convertestes a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, e de lá os ajuntarei, de lá os juntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então, o exemplo de Neemias, de buscar ao Senhor, de fazer com que o Senhor fosse realmente, que o Senhor pudesse ser novamente o centro da atenção do povo de Israel. E ele recorda da promessa de Deus, de que disse que
se eles transgredissem a lei do Senhor, seria espalhado. E o que de fato aconteceu com Israel. Mas agora eles querem voltar, eles querem cumprir a lei do Senhor. Então, além do ministério persistente de Esdras, o exemplo de Neemias de voltar para a palavra de Deus e uma consciência renovada do próprio povo. Veja lá no capítulo 8 que nós lemos, o versículo 9, lemos assim, o finalzinho do versículo, né? Se você pegar o finalzinho do versículo 9, diz: Esse dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras de Deus. Então, o povo estava chorando, porque tomaram uma consciência da justiça que Deus requer de todos nós. Por isso que o povo estava chorando. Eles tiveram um confronto com a realidade da vontade de Deus e aí então choraram. O problema em nossos dias é que a liberdade em Cristo tem nos afastado do próprio Senhor Jesus Cristo. Entendemos que não estamos debaixo do jugo da lei e acabamos fugindo do jugo da graça. O apóstolo Paulo, ali em 1 Coríntios 7, 22, 1 Coríntios 7, 22, o apóstolo Paulo, ele diz no versículo 22 de 1 Coríntios 7, ele diz assim: Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Nós agora somos servos de Cristo. O que muitos pensam é o seguinte: não estão mais debaixo da lei, mas estamos debaixo do Senhor Jesus Cristo. Deixamos de ser escravos da lei e somos agora escravos de Cristo, o que o apóstolo Paulo nos fala aqui. Filipenses 2,13, o apóstolo Paulo também, ele declara isso, que não é o querer dele, mas o desejo dele é fazer aquilo que é do agrado do Senhor. Veja Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua bondade. Então não é o meu querer, mas teu, Senhor. O problema das pessoas hoje é que elas não querem se submeter à palavra de Deus. Nós temos transformado a liberdade em Cristo num oba-oba. Eu faço o que eu quero e ninguém tem a ver com isso, nada a ver com isso. Será mesmo que ninguém tem nada a ver com isso? Onde está a nossa submissão à palavra de Deus? Onde está a disposição de viver uma vida digna, conforme Paulo fala em Efésios 4:1, da vocação que fomos chamados? Somos de fato libertos do jugo da lei, mas estamos agora sob o senhorio de Jesus Cristo. E nosso desejo deveria ser fazer a vontade dele. E só iremos fazer a sua vontade se conhecermos a sua vontade. E como é que nós iremos conhecer a vontade de Deus? Por meio da palavra de Deus. Então o povo, eles tinham o problema da liberdade, né? A liberdade que eles estavam pensando que tinham, na verdade, os fizeram escravos das suas próprias vontades. Agora, reconhecendo que eles precisavam voltar para Deus, Esdras, acompanhado de 13 sacerdotes, ele antes mesmo de começar a ler a palavra de Deus, ler a lei do Senhor, ele dirigiu o povo em oração. E note que ele invoca a bênção do Senhor sobre os presentes, e aqueles que estavam acompanhando Esdras concordavam com isso e respondendo um amém, ou que assim seja. Eles levantam as mãos, inclinando as mãos, eles levantavam as mãos, inclinavam o corpo para adorar o Senhor. Colocaram o rosto em terra. Isto mostra que o povo estava cônscio da necessidade e pedem para que Deus seja gracioso com eles naquele momento. Esse levantar os braços, levantar as palmas da mão virada para o céu, é uma maneira que o judeu tem para dizer: Senhor, estou de mãos vazias, nada tenho, tudo que preciso vem de ti. Em sua oração, Esdras, aqui no capítulo 8 de Neemias,
Ele prepara o coração do povo para aquilo que virá. Ele aguça as esperanças do povo, lembrando da fidelidade de Deus, que guarda as alianças. Enquanto o povo inclina e adora o Senhor, demonstrando desejo de submissão à sua autoridade. Quando Esdras termina a sua oração, ele abre o rolo e lê a todos aqueles que estavam presentes ali. Ele lê, os levitas explicam o que está sendo lido ao povo. A palavra da lei, ela é entendida por todos aqueles. E o texto aqui nos diz que não apenas homens e mulheres, como também aqueles que têm capacidade de entendimento. O versículo 2 diz isso. E mais para baixo, novamente, ele vai falar tanto homens como mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Então, a palavra de Deus é para todos. O povo não ficou só na emoção. Eles tomaram a decisão. Eles choraram, emocionaram-se com o que estava sendo lido, mas tomaram uma decisão. Nós somos especialistas em fazer as pessoas se emocionarem, mas qualquer pessoa que tem sangue nas veias, ela facilmente se emociona. Até com um filme de ficção, até com uma história que a gente sabe que não é verdadeira, a gente se emociona, a gente chora. Então, muitas vezes, quando eu digo nós, eu estou dizendo alguns líderes evangélicos, eles têm uma facilidade em mexer com a emoção da pessoa. Só que a emoção em si só não é prova de nada. A emoção precisa vir acompanhada de arrependimento. A emoção precisa vir acompanhada de mudança de vida. Muitos se emocionam com a pregação, mas passado alguns dias, tudo volta ao que era antes. Porque não houve desejo nenhum de mudança. O povo aqui não apenas chorou, mas decidiu seguir a lei do Senhor. Olha só o versículo 9 até o 12. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam a todo o povo, disseram: Este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei. Disse-lhe mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções para os que nada têm. Porque esse dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar o povo, dizendo: Calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. E aí a decisão do povo. O povo se emocionou com a palavra de Deus, chorou. Foram aconselhados a deixar de chorar, mas festejar, e se aquele que não tem com que festejar, ajude ele. Então, o versículo 12 diz que o povo foi a comer, a beber e enviou porções e regozijou grandemente, porque tinham entendido a palavra que fora explicada. Então, o povo saiu para comer, para beber, e esse espírito de comunhão fez com que eles enviassem aos que nada tinham. E isso tanto foi que não foi algo emocional apenas no dia seguinte, mas foi algo que levou o povo a voltar no outro dia a ouvir a palavra de Deus. O versículo 13 diz: No dia seguinte juntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes, levitas e isto, para atentarem à palavra da lei. Não foi só aquele dia em que eles se emocionaram, mas os cabeças das famílias de todo o povo voltou para ouvir as instruções que Deus tinha para todo o povo. Qual é que é o paralelo que nós podemos fazer entre o povo da época de Esdras e Neemias para nós hoje? A igreja hoje falha em não ensinar mais a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala ali em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, 2 Timóteo 4, 2, o apóstolo Paulo ele diz assim, 2 Timóteo 4, 2, prega a palavra, insta quer oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Nós deixamos muito tempo, deixamos a desejar, e há muito tempo não temos
usado da palavra de Deus para exortar os membros. Parece que nós não damos mais importância a esta verdade, a esses preceitos. Ficamos apenas preocupados em não perder os nossos membros no hall de membros e deixamos de exortar, conforme Paulo fala aqui, em tempo e fora de tempo, com longanimidade, é lógico, e com a doutrina sólida da palavra de Deus. Spurgeon, quando foi a Londres, ele descobriu que havia uma fome espiritual do povo de sua época. E essa fome era tão grande que Spurgeon dizia que uma migalha do evangelho era festa para o povo. E ele passou então a ensinar diligentemente o seu rebanho, o seu novo rebanho ali em Londres. E quando Spurgeon morreu, diziam que a sua igreja, a sua congregação, conhecia melhor a Bíblia do que muitos teólogos da época. A chave de Spurgeon estava na exposição da palavra de Deus. Ele ensinou o povo ouviu e aplicou em suas vidas aquilo que eles estavam ouvindo. Não eram apenas ouvintes, conforme Tiago fala, mas eram praticantes da palavra de Deus. Isso trouxe libertação àquela geração. E eles foram capazes de discernir por si mesmos, não sendo enganados por lobos em pele de ovelhas, o que acontece muito em nossos dias. E qual que é o privilégio dessa liberdade? É justamente isso. A renovação espiritual do povo de Israel começou com o desafio à razão. Eles tiveram ali, Neemias os chamou à razão e os fez voltar à palavra de Deus. E esse efeito continuou por toda aquela geração. Eles, tendo conhecimento da lei do Senhor, o povo pôde comparar a conduta anterior com o padrão apresentado pela palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus nos faz, ela nos confronta as nossas atitudes com aquilo que Deus requer de nós. E o povo fez isso. E eles então tomaram consciência do pecado, perceberam quão longe estavam do padrão de Deus. O Salmo 119, versículos 130, Salmo 119, versículo 130, Salmo conhecido como o maior salmo da Bíblia, Salmo 119, versículo 130 diz: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Veja, não é aos doutores, todos que buscam a palavra de Deus passam a ter entendimento. Pessoas simples podem ter entendimento da palavra de Deus se a buscarem de maneira correta. A palavra de Deus é a luz que nós precisamos para a mudança de vida. O povo nos dias de Neemias experimentou alegria porque mais uma vez o Senhor se tornou o centro de suas vidas. A palavra de Deus se tornou o centro da vida daquelas pessoas. Eles sentiram segurança em relação a Deus e isso trouxe sentimento de bem-estar, de proteção, de cuidado do povo. A liberdade que alcançaram em Deus se deu pelo privilégio de conhecer a palavra de Deus. E essa é o privilégio de todos nós. Quando conhecemos a Deus e a sua palavra, temos, então, essa liberdade de viver seguros nele, não nas amarras do pecado, mas na alegria plena da palavra de Deus. E isso nos levará a uma permanência nela. O que Israel experimentou é aquilo que chamamos de avivamento. Mas sabemos que essa renovação espiritual, ela não terá um efeito duradouro, a não ser que afete a nossa vontade. Do versículo 13 ao 18, que fala da festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, o povo ouviu que isso acontecia. E eles sentiram que havia negligenciado por muito tempo essa festa. E o que eles fizeram então? Eles retomaram a festa. A festa dos tabernáculos foi retomada. E eles saíram para buscar ramos de palmeira e de outras árvores para poder fazer cabana. Eles desejaram cumprir o que a palavra de Deus dizia. Eles haviam deixado de ensinar os seus filhos na palavra de Deus, negligenciaram gerações, mas agora estavam dispostos a reparar o erro. Será que nós estamos dispostos a reparar nosso erro da negligência na palavra de Deus? O que eu quero concluir com isso é o seguinte: a experiência do povo de Israel nos faz pensar
nas razões pelas quais precisamos expor continuamente a palavra de Deus. Em meio a novidades que bombardeiam as nossas mentes, precisamos fazer com que as verdades essenciais da palavra de Deus estejam fixadas nas mentes, não apenas nas nossas mentes, mas na mente das futuras gerações. O retorno de Israel à palavra de Deus trouxe base da unidade. Para haver uma verdadeira unidade, é preciso o reconhecimento da autoridade da Bíblia em nossas vidas, levando a nós a comunhão verdadeira. Isso é expresso nessa palavra que eu já usei, koinonia. Koinonia não significa apenas comunhão, mas comunhão em espírito, em unicidade. Essa unidade não se estabelece sobre nivelar por baixo. O grande problema hoje é isso. Nós temos, como as pessoas não conseguem alcançar um padrão, vamos abaixar o padrão. Não. Nivela pelo alto. Aos poucos, as pessoas vão conhecendo e entendendo a palavra de Deus e vão crescendo na fé. E outra coisa, koinonia não é comunhão com pessoas que pensam quase igual a nós. Existe um sentimento que as pessoas pensam que os poucos pontos que nos aproximam deveriam nos fazer unir. Isso é ecumenismo. A fatídica frase, o que nos une é maior do que nos separa, parece bonita, mas ela não é bonita. Parece uma frase bonitinha, mas ela é originária, porque não expressa a verdade. Não se pode desejar unidade em poucos pontos que todos poderiam concordar. Mas todos devem concordar nos mesmos pontos da palavra de Deus. É a palavra de Deus que norteia nossas vidas. Então, a ideia de que, nós devemos nos unir nos poucos pontos que somos iguais, ela é equivocada. Porque nós devemos nos unir com todos os pontos que a palavra de Deus mostra serem verdadeira. A frase que eu citei acima, ela pode ganhar vários likes nos nossos dias, mas ainda assim continua sendo funesta. A bênção da verdadeira comunhão, elas são muitas. Nós passamos a ter comunhão um com os outros, temos comunhão com o Pai, temos comunhão com o Filho, temos comunhão com o Espírito Santo. Nós lemos isso em toda a palavra de Deus. Podemos nos apossar dessa bênção submetendo-nos ao ensino da palavra de Deus, permitindo que a Escritura permeie os nossos pensamentos, que ela regule as nossas ações, que ela dirija a nossa vontade. Somente assim poderemos ter o bem-estar espiritual, mental e emocional como parte de uma vida plena. Você tem deixado a palavra de Deus influenciar a sua vida? Ela, de fato, é o guia importante em suas decisões, em observações do dia a dia? Somente quando fizermos o que o povo de Israel fez, ou seja, nos arrepender e voltar à palavra de Deus, é que redescobriremos o prazer da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e possamos buscar diariamente a palavra de Deus. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por Tua palavra. Essa palavra que foi muitas vezes perseguida e que por muitas vezes tentaram retirar do Teu povo. Palavra que foi tomada ao Pai e levou pessoas à morte por possuírem ela. Mas ela é a Tua palavra e ninguém poderia jamais eliminar da face da terra. Que nós possamos não apenas admirar essa palavra, mas desfrutar das bênçãos que ela nos traz. Abençoa as semanas que vamos iniciar, ó Pai. E pedimos em nome de Jesus. Amém.